Bahamas. Um lugar de extraordinária beleza. Construída ao longo de milênios sobre uma base de corais oceânicos antigos. Em suas 3.000 ilhas e ilhotas, há um duelo constante entre a vida e a morte. Entre as criaturas mais assustadoras e mágicas do planeta. Bahama selvagem. Nas Bahamas, o mar cobre a maior parte da área do país. De cima, dá para ver aonde as águas rasas de cor turquesa ficam profundas de repente, mudando para azul marinho. O termo usado para descrever a área em que a água não está próxima da costa e nem do fundo do mar é zona pelágica. As criaturas que habitam a zona pelágica estão adaptadas para viajar longas distâncias em busca de comida, abrigo ou parceiros. Eles precisam conseguir nadar longas distâncias rápido ou mergulhar fundo. Alguns pegam uma carona. Parece até um deserto se comparado às ricas biomassas dos habitats costeiros. Menos de 10% das espécies marinhas ocupam este vasto habitat, criando um desafio para criaturas que procuram comida e pesquisadores que querem estudá-las. A pesquisadora Kelly Sweeting vem rastreando e estudando os golfinhos há mais de uma década. Ela patrulha essas águas com frequência. Existem vários locais em Bimini para onde os golfinhos sempre voltam. Ela examina o oceano tentando achar uma nadadeira reveladora rasgando a superfície. Os golfinhos pintados do Atlântico vivem nas águas mornas e costeiras do Oceano Atlântico. Eles nascem cinza e desenvolvem suas marcas distintas depois de adultos. Embora sejam habitantes das águas rasas de Bimini durante o verão, outros também passam um tempo nas águas da zona pelágica do Canyon Great Bahama. Várias espécies de presas espalham-se pelo mar aberto. Alguns golfinhos viajam longas distâncias para encontrar cardumes para se alimentar. Kelly grava suas interações. Os grupos de golfinhos são variados e geralmente mudam. O grupo pode incluir tanto machos quanto fêmeas, de todas as idades. Seus comportamentos sociais são comportamentos de sobrevivência. Eles agem juntos para se protegerem dos predadores. Embora algumas ações sejam puramente defensivas, outras constroem laços entre os membros e permitem que eles ajam coletivamente. Eles demonstram e praticam esse ritual constantemente.
Esse jovem filhote fica perto da mãe. Ele economiza energia com a onda de pressão maior dela e, às vezes, bate as nadadeiras para manter-se no caminho. Essa proximidade permite que ela amamente com maior facilidade, fornecendo conforto e segurança. Esses jovens já não precisam da atenção constante da mãe. Eles agora passam tempo com outros golfinhos da mesma idade. Os tubarões atacam golfinhos aqui. Os pesquisadores acreditam que o grupo trabalha junto para afastar e espantar os agressores. As marcas no pedúnculo desse golfinho podem ser um indício dessa ameaça. Pelo menos 15% dos golfinhos em Bimini têm cicatrizes de encontros com tubarões. E o número pode ultrapassar 30. São necessárias ações coordenadas para afastar um ataque. Mas às vezes o grupo vai em direção ao mar aberto. Esse macho parece estar sozinho, mas ainda deve estar em contato com os outros. Através do comportamento social mais fascinante, sua vocalização. A Kelly registra os sons feitos pelos golfinhos, descritos como assobios, gorjeios, chiados e estalos. Ela é quase uma antropóloga decifrando uma crônica sem a ajuda do Rosetta Stone. Usando mergulhos livres para filmar o comportamento e gravar os sons, ela espera interpretar melhor suas interações e como elas contribuem com o bem-estar deste grupo tão social. Em contraste, outras criaturas são mais solitárias. Esta é a tartaruga cabeçuda. Ela tem esse nome pelo formato curioso da sua cabeça. Os cascos dessas tartarugas medem cerca de 1 metro e elas pesam de 100 a 180 quilos. Essas tartarugas são criaturas abrangentes que vivem em 3 fases distintas da vida. Primeiro em praias, depois águas costeiras e em alto mar. Algumas fêmeas aparecem nas Bahamas depois de fazer ninho no Golfo do México. Elas viajam centenas e centenas de quilômetros pelas correntes oceânicas para outros solos, onde vão se alimentar e se preparar para seu próximo ciclo reprodutivo. As fêmeas que chegam aqui para se alimentar precisam sair da corrente do Golfo. Os cientistas acreditam que essas tartarugas tenham receptores como os pássaros migratórios, que utilizam campos eletromagnéticos da Terra para navegar entre os habitats sazonais. Existe também uma pequena colônia de tartarugas cabeçudas nas Bahamas. Agora é a temporada de acasalamento, que dura de março a setembro. Os pesquisadores especulam que esta fêmea esteja se preparando para botar ovos. As fêmeas retornam para fazer ninho nas praias de areia em intervalos de 2 a 5 anos, depois de alcançarem a maturidade sexual. Nesses anos reprodutivos, elas colocam cerca de 100 ovos a cada 12 ou 14 dias, entre 2 e 5 vezes por temporada de acasalamento.
Seu maxilar resistente é usado para esmagar presas como caramujos, conchas e caranguejos que ela encontra no fundo do oceano. As tartarugas marinhas inalam a água para sentir o cheiro e o sabor e para localizar presas enterradas no lodo. Elas também podem comer a lama no fundo do oceano para obter minerais e outros micronutrientes. Essa tartaruga cabeçuda é seguida de perto por uma rêmora. As rêmoras têm uma nadadeira dorsal modificada que permite que elas se prendam a golfinhos, tubarões e tartarugas. As rêmoras gastam pouca energia para se locomover e provavelmente se alimentam dos restos da tartaruga. As águas fundas do oceano que rodeiam as Bahamas abrigam inúmeras espécies. Algumas são residentes permanentes. Muitas outras estão apenas de passagem. Elas viajam milhares de quilômetros em busca de alimento e oportunidades de acasalamento. No mar aberto, a bióloga Diana Claridge e sua equipe observam e escutam, procurando indícios de atividade. Eles observam distorções na água, esguichos de espiráculo ou saltos. Ao longo do ano, eles criam um registro fotográfico de cada uma das baleias e outros cetáceos que encontram. E também escutam para detectar os cliques característicos de mamíferos marinhos que estejam próximos. As cachalotes fazem barulhos tão altos que podem ser ouvidos a 10 quilômetros de distância. As baleias são geralmente silenciosas quando sobem. No fim, elas ouvem o silêncio depois de constantes cliques próximos. Melhor irmos pra lá. É? A equipe sabe que elas virão à superfície em breve e precisam prever sua localização e direção. Elas se aproximam. Conseguimos. Quase todas as cachalotes que encontram por aqui são fêmeas adultas e seus filhotes. Os machos passam a maior parte do tempo em águas mais frias em direção aos polos. Eles deixam sua família materna quando têm entre 4 e 12 anos. As fêmeas são bem menores. Elas têm 11 metros de comprimento, enquanto os machos chegam a 18 e pesam 15 toneladas, menos de um terço deles. As cachalotes têm uma cavidade no topo da cabeça com um esparmecete. É uma substância oleosa dentro da baleia, que se torna cerume em contato com o ar. Os baleeiros acreditavam ser sêmen. As espécies de cachalotes são as únicas em que o espiráculo está assimetricamente posicionado do lado esquerdo da cabeça. O que gera um esguicho distinto. É difícil encontrá-las,
porque mergulham a profundidades de até 2 quilômetros por períodos de 1 hora. Esta é uma conquista memorável para um mamífero sem as guerras de um tubarão, que só pode respirar quando sobe à superfície. Elas descem em busca de lulas, que compõem a maior parte da dieta das cachalotes. Quando adulta, pode consumir centenas de quilos de lula por dia. Para conseguir grandes quantidades, as baleias do bando podem caçar coletivamente, se comunicando pela combinação de cliques e pela ecolocalização. É uma linguagem rica e complexa. Os cliques têm um tom vibrante, profundo e áspero, como o rangido de uma porta. Charlotte Dunn, a especialista em acústica da equipe, mede as características dos cliques para calcular o tamanho da cachalote. As cachalotes jovens não conseguem mergulhar fundo. Então, quando a mãe desce para se alimentar, os filhotes ficam na superfície. Outra fêmea fica por perto para protegê-los das orcas. Essas baleias também passam um tempo na superfície para se recuperar dos desgastes físicos do mergulho. Mas em menos de 10 minutos estão prontas para descer de novo. Essa baleia presenteia Diane com uma foto perfeita. A cauda de cada baleia tem um padrão único em entalhes que permite que sua identidade seja confirmada. Esta baleia tem sido rastreada por mais de 20 anos. Os peixes-piloto são a companhia misteriosa do galha branca. Os pesquisadores acreditavam que as duas criaturas tinham um relacionamento mutuamente benéfico. Mas os estudos agora indicam que o peixe-piloto é apenas um oportunista. Eles se alimentam dos pequenos pedaços que restam das refeições do tubarão. E se aproveitam da correnteza criada pelo tubarão para triplicar sua velocidade. Sem indícios de que os tubarões se beneficiem deste relacionamento, a razão para eles não devorarem os peixes-piloto continua desconhecida. As Bahamas são líder mundial na proteção aos tubarões. Foi um dos primeiros países a proibir a pesca com palangre nos anos 90 e baniu completamente a venda de tubarões em 2011. Sendo assim, esse lugar próximo da Ilha Car apresenta uma oportunidade extraordinária para que pesquisadores e aventureiros vejam de perto essas criaturas incompreendidas, quando dúzias de galhas brancas chegam aqui para alimentar-se. As mães geram seus filhotes por aproximadamente 1 ano depois do acasalamento. Os galhas brancas são vivíparos, o que significa que os ovos eclodem dentro das mães e os filhotes nascem vivos. Esta fêmea demonstra como as futuras mães podem ser protetoras, defendendo a caça de concorrentes.
Em uma grande operação para estudar os galhas brancas, os cientistas daqui fizeram descobertas surpreendentes. Eles confirmaram que os tubarões viajam sozinhos por um raio entre 500 e 2.000 quilômetros. Coletivamente, eles se dispersaram por mais de 16.000 quilômetros, mas cada um passou em média 2/3 de sua vida nas águas seguras das Bahamas. Os pesquisadores também descobriram que os galhas brancas podem mergulhar por mais de 1.000 metros de profundidade para conseguir alimento. Assim como os galhas brancas, a maioria das criaturas na zona pelágica está em movimento constantemente, buscando alimentos, parceiros ou refúgio. Essas pardelas de asa larga têm uma envergadura de asa medindo 70 centímetros. Elas estão perfeitamente adaptadas a dividir as ondas. Elas capturam a presa escorregadia com os bicos serrilhados. Para ter sucesso, elas devem explorar qualquer vantagem do mar aberto. Mesmo algo tão insignificante como a erva marinha. A superfície plana do oceano é quebrada por essa microalga marrom chamada sargaço. Batizada de acordo com a palavra portuguesa, que significa pequenas uvas, ela tem pequenas bexigas de ar que a ajudam a flutuar. A maior parte do sargaço começa a crescer no Golfo do México, todos os anos em março. Com o tempo, ele se espalha com a corrente do Golfo. Esses pequenos tufos de grama marinha, ajuntadas pelo vento e pelas correntezas, formam tapetes de 20 a 80 metros quadrados e, no fim, se juntam no Mar do Sargaço, ao norte e leste das Bahamas. O sargaço oferece várias soluções para criaturas da zona pelágica. Ele fornece alimento, abrigo e até mesmo um meio de transporte. As tartarugas marinhas jovens se locomovem entre as folhas para se alimentar até que sejam grandes o suficiente para retornar às praias das Bahamas. Outras criaturas marinhas se escondem na superfície para se alimentar de plânctons invisíveis. Em troca, alimentam caranguejos, camarões e anêmonas, enquanto os peixes maiores e predatórios se aglomeram embaixo. Os pássaros, como as pardelas, sabem que sempre vão encontrar alimento abaixo. A maioria dessas criaturas não come o sargaço. Suas folhas são amargas e sem gosto. Ao contrário dos pássaros que exploram a superfície de cima, os dourados do mar são atraídos ao sargaço como uma possível fonte de alimentos do lado de baixo. Por ser um peixe que cresce rápido, os machos chegam a quase 40 quilos em 4 anos. Os dourados do mar podem consumir mais de 5% de sua massa corporal diariamente. E podem viajar até 200 quilômetros por dia buscando presas como os carapaus e os peixes gatilho, até caranguejos e lulas encontrados ao redor do sargaço. É fácil distinguir machos e fêmeas dessa espécie.
os machos têm a cabeça em formato de bloco, enquanto as das fêmeas formam uma linha mais delicada. No mar aberto, onde tudo se alimenta ou vira alimento, a probabilidade de um dourado do mar sobreviver até 1 ano de idade é mínima. Essa pequena probabilidade é compensada pelos milhares de ovos liberados pelas fêmeas, a partir dos 4 meses de vida. Como cresce rapidamente, este peixe provê alimentação abundante para os habitantes maiores da zona pelágica. Na superfície, um bando de pardelas de asa larga sai em busca do próximo tapete de sargaço. Uma foi deixada para trás, claramente ferida. Em mar aberto, não se pode adiar a cadeia alimentar. E esse predador agora vira presa. Em uma região chamada Canyon Great Bahama, cientistas procuram a baleia bicuda de Blainville. Isso, acabou de subir, é ali. Essa espécie de baleia tem um fôlego incrível, especialmente considerando seu pequeno porte. Elas ficam por quase 1 hora sem respirar a mais de 1,5 km de profundidade. Elas passam pouco tempo na superfície, então é muito difícil encontrá-las e estudá-las nos vastos oceanos. Essas baleias bicudas de Blainville subiram para se recuperar de um mergulho profundo. Depois de subir à superfície e respirar, elas descem de novo para uma série de mergulhos mais rasos de recuperação. Como um método de descompressão, acredita-se que isso alivia os excessos de nitrogênio do sangue, assim como um mergulhador faria com a descida controlada. Elas então descansam até por 90 minutos antes de se aprofundarem novamente. Seu ciclo de mergulho leva cerca de 2 horas e meia e é repetido durante o dia e a noite. Quando elas sobem de novo, a pesquisadora Elizabeth Burgers pula para recuperar a única coisa que elas deixam para trás. As fezes. Testando essas amostras, ela descobriu que as baleias bicudas de Blainville se alimentam principalmente de uma variedade de espécies de lulas, mas também de peixes e crustáceos. Essas baleias desenvolveram um formato corporal perfeito para mergulhar fundo com eficiência. Suas pequenas nadadeiras peitorais cabem em pequenos bolsos, melhorando a dinâmica do mergulho. Comparado aos outros cetáceos, elas têm a cauda proporcionalmente mais ampla, o que proporciona maior impulso para chegar ao fundo.
Essas baleias bicudas geralmente viajam juntas em grupos de até 11 e geralmente mergulham simultaneamente. Este pequeno grupo chama-se harém e inclui um macho, uma fêmea, o filhote e outra fêmea jovem. A jovem fêmea tem cerca de 4 anos e há pouco tempo deixou os cuidados da mãe. Ela conviverá com um grupo de fêmeas adolescentes até alcançar a maturidade sexual. Os pesquisadores descobriram que, ao contrário das cachalotes, mesmo as menores baleias bicudas mergulham com as mães. Elas ficam juntas por até 3 anos. A presença de um macho adulto tem o propósito de proteger o filhote em seu primeiro ano de vida. Ou ele pode simplesmente estar esperando para acasalar com a fêmea. O macho adulto ficará com seu harém por cerca de 1 ano, antes de ir embora para encontrar outras parceiras. O macho adulto apresenta uma característica anatômica única. Presas que saem da curva do maxilar inferior. Elas ajudam as fêmeas a selecionar o parceiro certo e são usadas pelos machos em batalhas por haréns. Cicatrizes recentes e lineares indicam que ele brigou por esse harém e o conquistou. Todas as baleias bicudas apresentam cicatrizes arredondadas feitas pelo cação charuto. Com o tempo, elas acumulam mordidas desse parasita noturno. A quantidade de cicatrizes curadas ajuda os pesquisadores a diferenciar as baleias mais jovens das mais velhas, e padrões específicos confirmam identidades individuais. O período de descanso acabou e as baleias bicudas de Blainville se preparam para mais um mergulho. E novamente elas desaparecem de vista. Um pouco acima do nível do mar, esta formação rochosa atrai criaturas procurando alimento e abrigo do oceano. Apesar de raramente se alojarem e conseguirem dormir enquanto voam, as aves da zona pelágica, como as andorinhas do mar escuras, usam essas rochas fora da costa na época de acasalamento. Esse emaranhado de rochas e vegetação abriga um berçário. Os ninhos são feitos de uma pilha de pedras e alguns galhos soltos. As andorinhas do mar escuras botam apenas um ovo por ano. Os pais investem muita energia para garantir que os filhotes sobrevivam. Eles alternam a incubação dos ovos e depois da eclosão, os dois se revezam para alimentar o filhote. O que falta em conforto é compensado em camuflagem. Os filhotes recém-nascidos se misturam perfeitamente com seus arredores. Esses 30 réis escuros geralmente fazem ninhos nas mesmas colônias que as andorinhas do mar escuras. Eles também botam um único ovo por ano, que são manchados de marrom e roxo. Esses pais também cuidam dos filhotes. Na tumultuada colônia, é muito arriscado deixar os filhotes sozinhos por muito tempo até que empenem com 8 semanas. Enquanto os pássaros fazem os seus ninhos em cima, os peixes também exploram a ilhota rochosa. Um cardume de carapaus usa essa formação para caçar.
Em um cardume numeroso, os carapaus criam o caos e aproveitam a oportunidade. Eles cercam cada vez mais perto e encurralam esse cardume alevino contra a parede rochosa. Os indivíduos então invadem o espaço para se alimentar. A grande quantidade de peixes também atrai os pássaros marinhos. Como mísseis, os 30 réis róseos mergulham de cabeça em busca de peixes. Eles abocanham um peixe e se afastam. A cauda bifurcada em formato de flecha o ajuda a mirar e atacar a presa com precisão. Vendo a movimentação, os 30 réis escuros e as andorinhas do mar escuras se aproximam para participar. Quando os peixes restantes escapam, os pais voltam para a colônia. Para alimentar os filhotes e descansar de novo. À primeira vista, o mar aberto ao redor das Bahamas parece uma imensidão vazia. Por centenas de quilômetros em todas as direções, nada movimenta a superfície. Mas pouco a pouco, as paisagens vazias do oceano revelam algumas das criaturas mais surpreendentes e persistentes das Bahamas. Poucos animais estão adaptados para viver aqui. Os que conseguem devem mergulhar fundo, nadar rápido ou percorrer longas distâncias. Alguns fazem as três coisas. Assim como o movimento das águas, a busca por alimento, parceiros e refúgio é eterna. Sua missão aqui é bonita e inspiradora. Um tesouro dado e recebido pelas Bahamas.